Olá, uma ótima tarde a todos vocês e sejam muito bem-vindos aos Donos da Bola. Olha, como eu tinha anunciado ontem, o que gerou uma grande polêmica em todo o meio esportivo. O nosso entrevistado de hoje é o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Na sexta-feira da semana passada, Reubi Celestino, que hoje integra a nova diretoria do Esporte Clube Bahia, esteve aqui no estúdio, deu algumas declarações sobre a gestão atual, falou sobre algumas questões que envolvem o Esporte Clube Bahia, dentre elas a questão da cidade tricolor. Reubi diz que não sabe a quem pertence a cidade tricolor, em nome de quem está. O ex-presidente Marcelo Guimarães Filho solicitou à nossa produção um direito de resposta e hoje está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. E claro, vamos aproveitar a presença dele aqui para tirar dúvidas de vários questionamentos que existem em torno da gestão dele. Primeiramente, vou dar boa tarde para um outro convidado que nós recebemos aqui hoje também, Fernando Cabuz, comentarista da Rádio Excelsior. Seja bem-vindo, Cabuz. Boa tarde, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Marcelo Guimarães Filho, seja bem-vindo aos Donos da Bola. Boa tarde a todos os telespectadores, a você, Juliana, Cabuz e Edito. Um prazer estar aqui de novo. Meu parceiro Dito Lopes, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, Juliana? Um grande abraço a você, aos amigos da Band. Prazer imenso estar ao lado do melhor comentarista, né? Hoje, o meu parceiro e amigo da Rádio Excelsior, Fernando Cabuz, amigo particular. E vamos debater aqui com o presidente Marcelo Guimarães Filho. Vamos sim, olha só. Marcelinho, eu queria começar falando com você exatamente sobre esse assunto que fez com que você entrasse em contato com a nossa produção, solicitando essa vinda aqui hoje ao programa. Reubi Celestino, aliás, a gente tem um trecho do Reubi falando. Vamos colocar no ar exatamente para que você possa dar a sua versão sobre os fatos. Pode soltar. Está em nome de quem o terreno de Dias Dávila? Eu vou lhe responder com absoluta franqueza. Não sei, mas tenho a impressão que não está em nome do Esporte Clube Bahia. Então o Bahia está sem casa. O Bahia está em síntese. O Bahia está sem casa. Deixa eu explicar mais ou menos em síntese o que foi, sem entrar muito detalhe, mas um panorama muito simples. O Conselho passado do Esporte Clube Bahia autorizou uma permuta. Permuta, se você for ao dicionário, você vai ver que não há troca, não há troco. É uma troca, uma coisa pela outra e ponto final. Como é que, de repente, o Bahia deve, depois dessa permuta? É uma pergunta que eu não sei responder. E como é que você troca uma coisa? Volta aqui para mim, que a gente está tendo alguma interferência, até eles resolverem um problema aí na mesa de áudio. Marcelinho, eu queria passar para que você começasse. Caso seja necessário, caso você precise, a gente vai ajustar e podemos colocar novamente no ar. Tá. Bom, primeiro eu quero dizer que eu conheço muito o Reubi da época que ele foi secretário de Fazenda, né, do ex-prefeito João Henrique. E acho que ele, por ter até exercido esse cargo, é uma pessoa que é uma pessoa preparada, imagino, para o cargo que ele está. Então, dizer que não leu a documentação que está no Bahia, ou que não leu com atenção, e dizer que o fazendão pertence ao AS, certamente ele deve ter lido isso, e dizer que não leu ou não viu que a cidade tricolor pertence ao Bahia e soltar palavras ao vento, é no mínimo leviano com a torcida. Então, é preciso que se prove isso que está dito aí. Aliás, como tantas outras coisas foram ditas e não foram provadas. As pessoas que passaram esse tempo lá no clube nos 7 meses têm todo o acesso a toda a documentação que está lá dentro. E se ele acha que a negociação não foi feita de maneira correta, ou se tem algum ponto específico que não foi feito de maneira correta, ele precisa provar. Eu estou aqui com as atas do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral de Sócios, com as atas em que estiveram presentes lá o pai, por exemplo, do vice-presidente Walton Pessoa, esteve formando a mesa dessa reunião, diversos outros conselheiros estiveram lá, o Fernando Jorge, que hoje é presidente do Conselho do Esporte Clube Bahia, ele esteve lá e aprovou e falou no dia da reunião sobre isso, e eles têm, como disse, acesso a todos esses documentos. Se há alguma coisa legal para que eu precise me defender, que eles mostrem, tragam aqui, como eu estou trazendo, mostrem, entregue a vocês, e nós vamos fazer um debate público, eles vão trazer advogados, eu vou trazer também, e a gente vai debater onde é que está errado, onde é que o Bahia levou prejuízo. Essa atitude de não inaugurar o novo CT, ou de não ir para lá,
só mostra a estatura das pessoas que estão no clube hoje, que não têm coragem de apontar os erros que, porventura, eu cometi à frente do Esporte Clube Bahia, mas os acertos também, porque o CT que está lá construído, que vocês viram da imprensa quando foram lá, é o maior CT do Brasil, um dos melhores do Brasil, está pronto para ser utilizado e deve ser utilizado. O Bahia precisa mudar para lá e eu não faria, nem a OAS, que é uma grande construtora, que hoje parceira do governo do Estado, lá na Arena Fonte Nova, não se sujeitaria a fazer algo que fosse ilegal. Então é preciso que se prove mais essa acusação, especificamente para que eu venha aqui me defender. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Reubi, quando vocês estiverem prontos aí dentro, vocês me avisam, por favor. Eu queria, antes de passar para o Cabuz e para Dito, Marcelinho, que você falasse o porquê você acha que desencadeou toda essa sua situação dentro do Esporte Clube Bahia. O que não deu certo? O porquê existe hoje essa repulsa da torcida em relação ao seu nome? Bom, Juliana, primeiro eu quero dizer que eu ando nas ruas. Assim, e nunca fui, nesses 7 meses que estou fora do clube, agredido, nunca fui nesses 7 meses apupado. Pelo contrário, vou em diversos lugares onde as pessoas me cumprimentam, falam comigo, lembram dos momentos bons que nós tivemos à frente do clube. Depois de 7 anos na segunda divisão, fui eu que botei o Bahia na primeira divisão, fui eu que construí esse CT que está aí, fui eu que reformei o Fazendão, que eu li numa entrevista do Walton Pessoa ontem, ele elogiando o Fazendão, mas ele está elogiando porque eu construí aquele campo que os jogadores treinam hoje, profissional, fui eu que construí. O campo 2 fui eu que reformei. A sala de musculação fui eu que construí. A fisioterapia fui eu que construí. A sala de imprensa que vocês trabalham hoje lá foi construída por mim também, reformada toda por mim. Então, as pessoas lembram desses momentos bons que a gente teve à frente do clube. Por exemplo, o título baiano, a vinda da Nike, os 4 anos que o Bahia passa na primeira divisão, quebrando um recorde, foi sob a minha direção. Então, as pessoas lembram disso. Lembram também, evidentemente, dos momentos ruins que a gente teve à frente do clube, porque qualquer direção passa por isso. Quem ficar lá no clube 2, 3 anos vai passar por momentos como esse. Mas eu não acho que a torcida do Bahia esteja absolutamente contra mim. Quando você passa muito tempo à frente de um clube, evidentemente você tem apoios e você tem também quem não goste. Isso é natural da democracia. Agora eu tenho que ter o direito de me defender. E o processo judicial, eu acredito que vou vencer, porque acredito que estou com a razão. Quem vai dizer isso são os juízes, aqui na Bahia ou lá em Brasília, quando eventualmente o processo chegar lá. Cabuz, Dito, por favor, fiquem à vontade. Bom, são tantas acusações, né, ao ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. Eu queria começar pela última, que surgiu aí da diretoria do Bahia. Que apareceu um documento que Klaus Dieter, que seria o responsável lá pelo Fazendão e pelas obras lá do Fazendão, que essas obras não aconteceram e que o Bahia teve que pagar alguns milhões a uma empresa e que essas obras não aconteceram. Esse dinheiro foi para onde? Primeiro eu quero dizer, mais uma vez, eu mostro para vocês que há acusações sem provas. Cadê esses documentos provando e que eu supostamente desviei esse dinheiro? É preciso trazer as provas para que eu me defenda especificamente. Segundo, o Klaus Dieter será processado por isso. Em terceiro lugar, vocês todos da imprensa, e ele principalmente, e as demais pessoas que trabalham no Fazendão, são testemunhas das obras que aconteceram lá. O Fazendão, no tempo que eu passei à frente do clube, sempre foi um canteiro de obras. Vou repetir, o campo número 1, onde os jogadores treinam, foi feito por mim, custou mais de 700 mil reais. O campo 2, fui eu que reformei. A academia, fui eu que construí. Comprei por R$1 milhão, fora a obra civil. Assim como a fisioterapia, a fisiologia, os campos da divisão de base, um canal, Dito, que sempre cortou o Fazendão de lixo, lá, um canal de esgoto, fui eu que cobri. Passou muito tempo lá, escavadeiras, colocando manilhas, e aquele canal hoje está coberto. Fui eu que cobri. Mas essas obras estão inseridas nessas notas que eles têm lá que... isso que a gente precisa saber. Eu tenho que perguntar a você, acho que você tem que perguntar a eles e que eles apresentem essas notas para que eu me defenda, mostre onde é que está a ilegalidade. Eu estou aqui me defendendo, dizendo que as obras aconteceram. E eles, como sempre, fazem acusações, levantam acusações levianas e não mostram as provas. Eu provei para vocês e trouxe novamente aqui toda a operação de Gabriel, que o dinheiro entrou na conta do Bahia, trouxe os contratos, mostrei os extratos e eles não provam nada. Eles me acusaram de um desvio, não sei se vocês vão perguntar, mas no dia seguinte à intervenção me acusaram de um desvio de R$2 milhões, um suposto saque
Eles estão lá no clube. Eu desafio que eles peguem um extrato desse saque de R$2 milhões e mostrem. Mande para vocês. Mas será aqui. que eles não estão juntando, Marcelinho, para no final da auditoria mostrar tudo isso? Você não acha estranho que em 7 meses essas provas não venham à tona? De que eu tenho que ficar sangrando em frente à imprensa, me defendendo de algo que não há nada concreto para que eu me defenda? Eu preciso que isso venha às minhas mãos, que vocês na imprensa cobrem, mande eles trazerem para que eu me defenda especificamente desse caso. Então não há provas, é sempre assim. Eles levantam suspeitas, leviandades e eu preciso ficar me acusando do que de errado não fiz. Fernando Cabuz. Bom, essa parte de frequentar fazendão eu não frequento, nada contra, mas porque no meu ofício eu sou comentarista, poucas vezes fui, até por questão de ambiência. Mas existe uma parte que você não tem como se defender. Qual seja? Por que o Bahia não foi aberto ao torcedor na sua gestão? Qual foi o grande problema da gestão Marcelo Guimarães Filho em não abrir o Bahia para o quadro associativo, que hoje está por volta de 15 a 16 mil torcedores? Que eles estão dizendo, né? Mostrou isso para você? Mas eu acredito que vai ter potencial. Mas eu não vou. Mas eu queria só situar um ponto. A gente não vai ficar nessa, até por respeito ao público e ao próprio pessoal que acompanha. Se a gente for ficar em documento vai dizer, não, vocês vão para o tribunal, vão para um processo desse e se defendem. Você sabe que essa parte não é minha linha. Mas você, no mínimo, há de admitir que o quadro associativo do Bahia quintuplicou em relação à sua época. 10 vezes mais, 15, eu não vou fazer o cálculo. Você pelo menos admite isso? Não, eu acho ótimo, Cabuz, sua colocação para dizer o seguinte. Esse tipo de crítica eu aceito, né? A crítica esportiva, a crítica no sentido do crescimento. Eu acho que eu tive a melhor das intenções e acreditei na reforma que eu fiz. Se ela não foi a melhor para a torcida, se a torcida achava que devia ser diferente, eu me rendo, não tem problema nenhum. E acho que, por exemplo, se eu voltar ao clube por decisão judicial, vai ficar assim porque tem um sentido percebido, vai ficar assim, não tem a menor dúvida. Porque esse é o entendimento, me parece, da maioria da torcida, que pode ser diferente do meu. Não tem problema, eu me rendo a isso. Essa crítica esportiva eu aceito sem nenhum problema. Acho que, como eu disse anteriormente, por que você não fez? É preciso, porque eu acreditava numa reforma diferente. Você se arrepende de não ter feito? Acho que devia ter feito, não tenho a menor dúvida. Acho que devia ter feito. Mas uma coisa é não fazer por leviandade, uma coisa é não fazer por achar. Eu não fiz porque achava que da forma que eu fiz era a melhor maneira. As outras acusações é que são acusações levianas. E volto a dizer, Juliana, só para completar, se voltar ao clube por decisão judicial, eu acatei a decisão que me tirou e se houver uma decisão que me coloque novamente, eu espero que as pessoas também acatem, porque a justiça precisa ser respeitada e que ninguém, evidentemente, pregue a desobediência à justiça. Se voltar, ficará essa reforma que foi feita, porque me parece que a ampla maioria da torcida aceita e quer essa reforma. Marcelinho, você falou algumas vezes aí, se voltar, se voltar. A gente sabe que você entrou mais uma vez, né, com um pedido aí para que você reassuma a presidência do Esporte Clube Bahia. Você quer isso de fato? Você acha que ainda existe clima para isso? Que você tem condições de voltar a ser presidente do Bahia? Juliana, Alexandre Calil, presidente do Atlético Mineiro, meu amigo, me disse assim: Marcelinho, eu tomei 6-1 do Cruzeiro e a torcida queria me pegar na rua. Um ano depois eu consegui levar o Atlético Mineiro à Libertadores da América e hoje sou carregado nas ruas. Se eu perder o próximo jogo contra o Cruzeiro, ou os 2 próximos, ou o Campeonato Mineiro, eles vão querer me tirar do mesmo jeito. O que eu quero, Juliana, mostrar para você com esse exemplo é o seguinte: o dirigente, ele passa por momentos bons e ruins, a mesma mão que afaga é a mesma mão que bate. Eu fui eleito para um mandato até o final de 2014. Quando me elegi, quando me candidatei, disse às pessoas mais próximas e disse na imprensa que eu queria cumprir o meu mandato até 2014. E mesmo que não houvesse nada desse processo, eu não queria me candidatar novamente, porque tenho outro projeto de vida. E sou novo, posso voltar ao Bahia mais no futuro. É o que eu quero. Se a justiça me colocar lá novamente, eu vou cumprir o meu mandato até dezembro de 2014. E lá, em dezembro de 2014, com essas eleições da forma como está colocada hoje, o torcedor vai escolher um próximo presidente para seguir à frente do clube. E eu vou desejar sorte a todos eles e não vou ficar olhando para o passado. As pessoas têm que olhar para frente e fazer acusações, sim. Se tiver alguma coisa de errado para se provar, que se mostre e que se busque reparação. Mas não se faça acusações levianas querendo apagar a história do clube, das pessoas que passaram por lá. Marcelinho só tem uma diferença, né? Calil foi campeão da Libertadores da América. O Bahia vinha 3 anos brigando para não cair para a segunda divisão. A grande diferença é essa. Voltando àquele assunto das acusações,
uma acusação grave que foi feita é de um empréstimo que seu pai teria dado ao Bahia e que esse empréstimo de 200 mil passou a 2 milhões e tantos, também é uma acusação dessa nova diretoria. Bom, porque eu já disse, inclusive, isso nos jornais, quando fui entrevistado, levei a documentação e vou entregar para vocês aqui também. Primeiro, todos os empréstimos que o Bahia fez, tomou na mão de algumas pessoas, alguns foram pagos, outros não, em outras gestões e na minha também. E tudo que foi pago com relação a esses empréstimos está lá toda a documentação no clube. Se as pessoas que estão lá, volto a dizer, tem alguma acusação específica, tem a documentação provando um depósito na conta de alguma empresa ligada a mim, um saque nas contas do clube e um depósito no nome de outra pessoa, de alguma empresa ligada a mim, que prove. Essa é mais uma acusação, Dito, que eu quero saber aonde é que está isso, como foi que foi feito isso, para que eu possa me defender. O que eu posso dizer... Também, né? O dinheiro do Toby, o pessoal diz que o dinheiro do Toby, que foi desviado, esse dinheiro do Toby não entrou no Bahia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... na loja 88... Eu tô igual a você, eu preciso saber qual é a acusação específica, qual foi a empresa que recebeu o dinheiro, aonde foi que se sacou, para que eu possa me defender. O que eu posso dizer com toda franqueza, sendo direto e objetivo com você, é o seguinte: não existiu nenhum empréstimo para nenhuma empresa ligada a mim, ou a meu pai, ou quem quer que seja, ou ninguém ligado a mim, e se houver, e se eles tiverem alguma coisa, que mostre e prove. Acabou isso. Bom, outra coisa que se fala, Marcelinho, e eu não mudo a forma de tratar pelo momento que você passa, o respeito continua, mas uma outra coisa que se fala é você diz assim, prove isso, prove aquilo. Os jogadores já com prazo de vencimento praticamente estabelecido, né? Prazo de validade vencido, ganhando muito e com contratos longos. Você admite esse também como erro? Não, eu acho o seguinte, contratar, Cabuz, um correligionário nosso, na verdade, um outro comentarista também muito bom, disse essa frase e é a frase verdadeira. Contratar é um ato de risco. Mas algumas vezes você arrisca demais no contrato. Não, eu fiz contratos longos que deram certo. O contrato de Lomba era um contrato longo e a torcida não aplaudiu isso. Foi um contrato longo que deu certo. Outros contratos longos são feitos e pode dar certo ou pode não dar certo. O problema é o momento da renovação. Vocês sabem quanto tempo de contrato o Bahia fez com o Max, que é uma boa contratação, uma ótima contratação. Biancucci, você está falando Max Biancucci. Então, quanto tempo tem de contrato, vocês sabem? 2 anos, né? Pois é, vocês viram, estão dizendo que é 2 anos. Bom, se daqui a 1 ano ele parar de jogar, vocês vão dizer que o problema é quando o contrato foi feito. Vamos limitar, porque senão a gente vai dizer, vocês dirigentes são assim. Mas eu digo assim, ó, Max Biancucci é o tipo da aposta bem calibrada. Deu errado, pode dar. Mas, por exemplo, um contrato longo com o Zé Roberto e alto com o Zé Roberto, ao preço que foi absurdo. Cabuz, foi um contrato de 2 anos e quando ele chegou ao clube, você pode olhar no site, tem um site de oposição, o SC Bahia, que fez oposição a vida inteira na mídia. Hoje é uma coluna social. Se você for lá no site, no SC Bahia, quando dá a contratação de Zé Roberto, a aprovação era mais de 80%. Então, nós temos que analisar no momento da contratação. Mas o valor foi muito alto, rapaz. Não foi muito alto. Você sabe quanto era o valor? Ao que me conste, mais de 150 mil. 150 mil reais. Para você ver que eu não estou tão por fora. Pô. E pense bem, a 150 mil se pagava um jogador muito melhor do que aquele. Mas você tem que ver, contrato de Souza. Falando de Zé Roberto especificamente, você tem que ver o histórico do jogador, de onde o jogador vinha, qual o contrato que ele tinha. Foi um contrato menor do que ele tinha no Internacional de Porto Alegre. Era um contrato menor do que ele tinha no Internacional. O Internacional contrata mal? Às vezes. Pois é, então o Bahia também contrata mal às vezes, como vai contratar também com outra diretoria, porque não vai acertar nunca. Sim. O que eu quero dizer é isso, que não pode, e aliás, uma prática muito dita por eles, e não se que eu privilegiava determinado empresário, Carlos Leite, que só tinha no Bahia, no Bahia no ano passado, Tite e o Souza. Hoje nós vemos o Urã Futebol Clube, e eu não estou condenando, porque eles devem estar passando dificuldade para contratar. Mas do caminhão de jogadores que chegou, que eu torço para que dê certo, do caminhão de jogadores, torço, evidentemente, o quarto dos meus filhos, Cabuz, é de Bahia, todo pintado de Esporte Clube Bahia. Então, não tem como torcer contra. Então, desses jogadores que vieram, Juliana, para cá, dos mais de 14 jogadores, né? Porque Wangler a gente não lembra mais. 14 com o Max e... Wangler está treinando lá? Acho que 15 agora com o Pitoni. E tem o Wangler também, né? Não, são 12 jogadores. Bom, são 12 contratações. Até então, 12 contratações. Bom, dos 12 ou 13 ou 14, então, do caminhão de jogadores que chegou, inclusive jogadores apostas, tão criticadas por mim, por eles, quando eu contratava,
7 são do mesmo empresário. E os outros 3 ou 4 do Regis. Né? Então, estão monopolizando as contratações. E essa crítica. Agora, eu entendo as dificuldades. Eu não faço acusação levianas, como eles fizeram e faziam e fazem comigo. Certamente tiveram dificuldade para contratar. Por isso, privilegiaram, por amizade, por qualquer outro interesse, os jogadores do Eduardo Duran e de outro empresário. Daqui a pouquinho, o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho vai continuar respondendo aqui aos questionamentos. Eu quero saber dele o seguinte: aonde foi que ele errou? E se ele acha que errou? A gente volta já já.